Antes que a terra fosse coberta por águas, existia um mundo esquecido, um tempo de grandeza, poder e corrupção. A Bíblia fala sobre ele com poucas palavras, mas o suficiente para revelar algo assustador. Um mundo tão corrompido que o próprio Deus decidiu apagá-lo da história. Hoje, vamos voltar aos dias antes do dilúvio, um tempo em que os homens e os anjos andavam lado a lado, e o mal tomou forma entre eles. No livro de Gênesis, capítulo 6, encontramos o início do mistério. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Essas palavras simples escondem um dos segredos mais antigos da humanidade. Quem eram esses filhos de Deus? Alguns dizem que eram homens poderosos, descendentes de Sete. Mas os textos antigos, como o livro de Enoque, revelam algo diferente. Eles eram anjos, anjos que desceram do céu e se misturaram com a humanidade. O livro de Enoque os chama de vigilantes, seres enviados para guiar a humanidade que acabaram sendo corrompidos por aquilo que vieram proteger. Eles ensinaram aos homens o que jamais deveriam saber: o uso do metal, a arte da guerra, a magia e os segredos do cosmos. E com esse conhecimento, o homem construiu cidades, armas e impérios, mas também ergueu altares para falsos deuses. Dessa união proibida, nasceram gigantes, chamados de nefilins, seres descritos como poderosos, violentos e dominadores da terra. Esses gigantes corromperam a criação. O mundo se encheu de sangue, idolatria e destruição. Gênesis 6:11 diz: a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Foi então que o Criador tomou uma decisão: destruirei o homem que criei da face da terra. Essas palavras selaram o destino de toda uma era. Mas em meio à escuridão, um homem encontrou graça aos olhos do Senhor. Seu nome era Noé. Enquanto o mundo festejava sua própria ruína, Noé ouvia a voz de Deus. E essa voz trouxe uma ordem: construir uma arca. Não era apenas uma embarcação, era um símbolo de salvação. Uma ponte entre o mundo condenado e o novo começo. Durante anos, Noé trabalhou sob zombarias e desprezo. Construía um barco em terra seca, enquanto ninguém acreditava que o fim viria. Mas então, o céu escureceu. E o que parecia impossível aconteceu. As comportas do céu se abriram. As fontes do abismo jorraram das profundezas. Choveu durante 40 dias e 40 noites. E tudo o que tinha fôlego de vida foi coberto pelas águas. O dilúvio não foi apenas um castigo, mas uma purificação. O mundo antigo foi apagado, civilizações, cidades, templos, gigantes, tudo desapareceu. A terra voltou ao estado em que estava antes da criação, coberta por águas e silêncio. E o homem, mais uma vez, teve que recomeçar. Mas a pergunta permanece: o que realmente havia naquele mundo perdido? As escrituras e antigas tradições apontam que a terra, antes do dilúvio, era muito diferente da que conhecemos. Um ambiente perfeito, sem chuva, com névoa que regava o solo. Os homens viviam séculos, com força e sabedoria além da nossa compreensão. Essa longevidade era fruto da criação original, pura e sem corrupção genética. Mas com a mistura entre humanos e anjos, essa perfeição se desfez. A natureza começou a se degradar, e o equilíbrio que Deus havia estabelecido foi quebrado. O dilúvio foi a resposta divina para reiniciar a humanidade. Um reset cósmico para limpar a Terra daquilo que não pertencia a ela. Mas as consequências desse evento ainda ecoam hoje. Vestígios de civilizações antigas, ruínas submersas e lendas universais falam de uma grande inundação global. Dos mitos da Mesopotâmia aos povos maia, todos falam da mesma história. Um tempo em que os deuses destruíram o mundo com água e apenas alguns sobreviveram. Coincidência ou lembrança de um mesmo evento contado de diferentes maneiras? Mesmo a ciência moderna reconhece sinais de uma catástrofe global.
Camadas de sedimentos, fósseis marinhos em montanhas e registros de mega inundações confirmam algo colossal. A Bíblia, por sua vez, não conta um mito, conta um juízo. E cada descoberta arqueológica parece confirmar o que Gênesis descreveu há milênios. Um mundo anterior ao nosso, poderoso, mas corrompido. E Deus o destruiu para salvar o que restava de bom. Mas os ecos desse passado talvez ainda estejam entre nós. Os antigos vigilantes, os descendentes dos Nefilins. Há quem acredite que seus rastros estão em monumentos antigos impossíveis de explicar. Pirâmides, megálitos e construções que desafiam a tecnologia da época. Talvez o mundo antes do dilúvio tenha deixado mais do que ruínas. Tenha deixado memórias gravadas nas pedras. Um lembrete silencioso de até onde o homem pode chegar quando ignora o Criador. E talvez por isso a história se repita. O mesmo orgulho que ergueu a Torre de Babel e provocou o dilúvio ainda vive em nós. A civilização moderna parece seguir o mesmo caminho. Conhecimento sem limites, mas sem sabedoria. E mais uma vez, o mundo caminha para um juízo. Mas Deus, assim como nos dias de Noé, ainda oferece uma arca, uma saída espiritual para quem quiser ouvir sua voz. Porque o verdadeiro dilúvio agora não é de água, mas de engano. E apenas quem permanecer firme na verdade encontrará salvação. O mundo antes do dilúvio foi destruído pela corrupção. O mundo de hoje pode ser salvo pela fé. E a pergunta que resta é: em qual lado da história você estará quando as águas subirem novamente? Me diz aqui nos comentários. Relatório do Tempo. Até a próxima.